Eu tenho 2 e-books meus que estão vindo, acho que de graça na Amazon. Um chamado Tratamento de Choque, que é explicando como isso funciona. Muita gente que tem familiar que foi abduzido por essas loucuras aí, que a gente está falando aqui do bolsonarismo, tá? Porque é o que está no caos agora, mas tem até vegano que mata açougueiro, tá, Cláudio? Isso aí serve para qualquer coisa. Você tem que perceber o mecanismo do que está acontecendo. Por que no mundo digital as regras de convivência são diferentes? Porque toda convivência é mediada por plataformas privadas que têm o seu próprio interesse econômico. E elas são mediadas por quê? Por algoritmos. O que são algoritmos? Algoritmos são sentenças matemáticas que traduzem decisões da diretoria da empresa. Então, a diretoria da empresa, ela vai ganhar dinheiro como na rede social? Ela ganha dinheiro coletando o maior número de dados possíveis das pessoas, e dado não é o que você posta, tá? Dados são 24 horas do seu microfone sendo ouvido até com o celular desligado, é o seu olho, onde ele anda na tela, que é um dado neuropsicológico importantíssimo, como é que você desliza a mão sobre a tela, todas as suas mensagens que circulam no aparelho em que você abre aquele aplicativo, tudo isso vai para a inteligência artificial para quê? Para vender publicidade e propaganda hipersegmentada. Começou com propaganda de qualquer coisa. Por exemplo, você quer vender um batom. Você não vende mais para mulheres de X a X anos, de não sei o quê. O sistema te encontra um homem de 50 anos que compra um batom para ele, entendeu? E ele te dá o vendedor certo. E para fazer isso, como é que você consegue segmentar tanto? O algoritmo, que é a decisão empresarial, ela dá mais visibilidade a choque de um grupo contra o outro. As diferenças. E aí é que a gente se perdeu no convívio, porque o ser humano é gregário. O que fez a gente chegar até aqui não é nem o tamanho do nosso cérebro, a nossa quantidade de sinapses, e muito menos o nosso tamanho físico. É o quanto a gente consegue colaborar entre si. E, de repente, a gente está nesse universo digital em que a colaboração ela não é premiada. O que é premiado com mais likes, com mais alcance? É quando você tem um embate. Então, você vai fragmentando a sociedade. E nessa fragmentação, o mais diabólico que eu acho que a gente vive é que a pessoa pensa que domina o algoritmo quando ela está sendo dominada por ele. As pessoas que construíram os algoritmos para a gente ficar na rede utilizaram o mesmo princípio de manipulação psicológica que você usa para máquina de caça-níquel. Então, a pessoa fica ali o tempo inteiro. E o que vai acontecer? Isso todo mundo que tem um parente, um amigo, conhece alguém que está abduzido por essas máquinas, sabe que vai ter alguns princípios específicos, algumas coisas específicas que vão acontecer. Então, primeiramente, a dinâmica de grupo. É como se ele estivesse numa multidão, agindo ali como massa e não racional o tempo inteiro. Isso é a primeira coisa. Depois, a dinâmica de grupo é assim: o meu grupo é 100% bom e o outro grupo é 100% ruim. O perigo é quando ele começa a acreditar que ele é 100% bom, que é impossível humanamente. Aí ele começa a achar que toda a mídia é vendida. Não estou dizendo que a mídia não tem problemas. A mídia tem muitos problemas. Nós, inclusive, somos críticos de muita coisa que acontece na mídia. Ele começa a achar que todo mundo é vendido por quê? Porque ele só vai consumir o que tem de informação dentro daquele grupo. Então, aí você já fez como uma seita. Você isolou o cara, mas você não precisa construir uma Jonestown. Você isola o cara dentro da casa dele. O cara está isolado, o cara só consome aquilo. E aí você começa a manipulação psicológica. Você tem que agir para fazer tal coisa. Você tem que não sei o quê. Quando a pessoa vê, toda a vida social dela é esse grupo. Ela começa a brigar com a família. A família não percebe o que está acontecendo, acha que é política. Aí começa a discutir política. Aí que a pessoa fica mais agarrada ainda no grupo. E ela vai ficando só dentro desse grupo, tudo dela é desse grupo, o grupo pede para ela fazer coisas a todo momento e acaba indo para a porta de um quartel.